Meus queridos, abramos a palavra do nosso Deus em Daniel, no capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Meus irmãos, esta é uma porção um tanto grande das Escrituras para a nossa leitura, e como faremos a exposição dela, eu farei a leitura do texto à medida que expormos o texto bíblico, tá bom? À medida que formos expondo, eu vou pondo o texto e lendo o texto bíblico à medida da exposição. Apenas para iniciarmos com a leitura da palavra, eu leio com vocês a partir do versículo 25 apenas, e aí nós começaremos a exposição da palavra. Daniel 6, do 25 até o 28, exporemos todo o capítulo, mas leremos esta porção aqui à guisa de introdução. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que o nosso Deus, pela sua palavra, nos edifique nesta hora, sua palavra santa e inspirada. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Soberano Pai, na tua presença estamos e reconhecemos a nossa completa dependência do Senhor. Por isso, no nome de Jesus, fala ao nosso coração. Edifica-nos nesta noite. É a nossa oração ao Senhor, porque dependemos de Ti e carecemos da iluminação e ação do Espírito Santo, em nome de Cristo. Amém. Você sabe o que é uma pessoa paranoica? Você sabe? Você conhece alguém assim? Você conhece ou já conheceu alguém com paranoia? Às vezes a gente brinca, né? Por favor, né? Você está com paranoia, meu amigo. Fica aí na sua, né? É exatamente aquela pessoa desconfiada, aquela pessoa que tem um senso de perseguição. A sensação é que ela está sendo perseguida por todos. Se ela assiste TV, ela imagina que por trás ali do sistema tem alguma coisa vigiando a sua vida. Na internet, se um helicóptero passa pela sua cabeça sobrevoando, ela imagina que o governo ou que alguém já está de olho na vida dela. Ela imagina que seus dados estão sendo utilizados ou estão diante de uma base onde as pessoas conhecem tudo sobre a vida dela, sabe todos os passos. Então, uma pessoa paranoica é uma pessoa com senso de perseguição. Ela vive desconfiada. E é uma perseguição, um senso de perseguição irreal. É coisa da cabeça dela, né? Isso, inclusive, tem um nome de transtorno, né? É uma espécie de transtorno mental. A pessoa fica assim. Se você já assistiu aquele filme Uma Mente Brilhante, com Russell Crowe, você certamente vai ter uma noçãozinha do que é uma pessoa viver esse tipo de esquizofrenia, essa vida desconfiada e fugindo de tudo e de todos, desconfiado de todo mundo. Daniel, de fato, foi um homem perseguido. E por que Daniel foi perseguido?
Daniel foi perseguido não porque ele tinha um senso de perseguição e era algo irreal, uma coisa da sua cabeça. Daniel não foi um homem perseguido porque ele tinha algum tipo de transtorno. Daniel foi um homem perseguido porque era alguém que amava a Deus e que descansava de forma plena e profunda na providência do Deus Yahvé. Daniel sofreu sérias perseguições e oposições na Babilônia e agora também passa por sérias oposições, uma vez que o reino da Babilônia já não é mais presente. O reino da Babilônia é passado. Tudo ficou quando Belsazar, aquele cujo nome significa aquele que é guardado por Bel, sofreu uma derrota terrível, sem grandes esforços, por parte do Império Medo-Persa, que desviou o curso do Eufrates para um lago e conseguiram entrar na Babilônia sem grandes esforços. Entrou no palácio e matou a Belsazar, que, por sinal, não conseguiu se libertar ou se ver livre da ira de Yahvé. Deus, naquele dia, revelou que o grande protetor, o grande Deus, o justo juiz não era Bel, o rei da Babilônia, mas era o próprio Yahvé, o Deus dos judeus. E esta é a mensagem que os cativos estão recebendo da parte de Deus. Deus governa os céus e a terra. A este Deus, Daniel serve com todo o seu coração e com toda a sua alma. E agora, no reinado de Dario, ele continua a se destacar, ele continua a ser um grande servo do Senhor, diferentemente daquele Daniel que chegou na Babilônia com 14 anos, agora ele tem praticamente 70 anos, já idoso, ele continua fiel ao Senhor, ele continua amando ao Senhor, e recebe um certo tipo de amparo, um certo tipo de destaque no reino de Dario, que nós não sabemos muito sobre esse Dario, não temos muita coisa na história sobre ele, e por isso alguns estudiosos entendem que Dario, na verdade, não é um nome, mas um título mais utilizado naqueles dias, e que possivelmente esse era um título para o persa Ciro, que foi quem libertou o povo de Deus do cativeiro babilônico. Então, é possível que de fato nós não tenhamos aqui um rei antes de Ciro, mas seja o próprio Ciro, com o seu título na Babilônia conhecido como Darius, né? Então, é bem possível que seja o entendimento mais próximo aqui da história, inclusive do próprio texto bíblico. Mas é exatamente no reinado deste homem, agora já não mais da Babilônia, mas do Império Medo-Persa, que Daniel, então, vive mais uma experiência e se destaca novamente em função da sua fé, do seu amor e da sua integridade diante de Deus. E por isso, nesta noite, eu gostaria de pregar sobre o seguinte tema: seja íntegro, apesar da cova dos leões. Seja íntegro, apesar da cova dos leões. Mas, em primeiro lugar, tenha em mente que sua integridade gerará destaque. Sua integridade gerará destaque. Tenha isso em mente. Que ser íntegro diante de Deus revela um coração inteiro. E um coração inteiro na presença do Senhor se destacará em meio a esse mundo quebrado, a esta fornalha de ferro que nós vivemos, em meio a esta cova de leões que todos vivemos e desenvolvemos a nossa fé. Foi assim com Daniel, e eu convido você a ler a palavra do Senhor, do versículo 1 ao versículo 5. Perceba, pareceu bem a Dario
constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Um sátrapa era um tipo de governador, um tipo de funcionário público daqueles dias que auxiliava na administração do reino de Dario. E o texto continua: e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Olha que interessante. São 120 sátrapas, prefeitos, talvez ali funcionários públicos das suas regiões, eles prestavam contas com os 3 presidentes, Daniel e mais 2, e os 3 presidentes prestavam contas com Dario, tá certo? E o texto continua: então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha que coisa interessante. Daniel era um dos 3 presidentes que, de certa forma, lideravam sobre os 120 sátrapas. E não apenas isso, Daniel se destacava entre os 120, se destacava entre os outros 2, porque nele tinha um espírito excelente, havia um espírito que operava em Daniel, e que, por razão disso, ele era um homem inteiro na presença de Deus e diante das pessoas. São 120 pessoas que são constituídas porque o Império Babilônico havia se degenerado, corrompido, a corrupção moral era algo presente naqueles dias. O anseio pelo lucro, a corrupção, o pensamento mais voltado para si mesmo do que nos outros. E Dario tem a grande responsabilidade de reinar sobre um império totalmente quebrado, sobre um império totalmente em ruínas. E é neste contexto onde não há confiança por parte do rei, naqueles que lideram sobre o seu reino, mas há um homem que se destaca. Há um homem que é diferente, porque nele está um espírito excelente. Nele habita um espírito que opera e que o ajuda a ser o homem que ele era, um homem santo. De forma que no versículo 4, por 2 vezes, a palavra culpa aparece, né? Você percebe aí no versículo 4 que os amigos ou os parceiros de Daniel no trabalho diz assim: mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era homem fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Isso é apenas para enfatizar que Daniel é um homem irrepreensível. Daniel é um homem destacado no meio de um lugar completamente corrupto, um lugar totalmente corrompido. Que coisa, meus irmãos, é uma história preciosa de um homem que procurou uma vida inteira, íntegra, na presença do Senhor. Mas se as pessoas parassem para sondar a nossa vida, se as pessoas avaliassem ou escrutinassem todos os nossos planos, os nossos pensamentos, as nossas ações, a forma como nós somos em casa, como lidamos no nosso casamento, a maneira como educamos os nossos filhos, se as pessoas parassem para colocar o seu microscópio na nossa vida e sondar toda a nossa postura neste mundo, o que elas encontrariam? Como profissionais,
como pais ou mães de família, como filhos do reino, filhos da aliança, jovens, adolescentes, que conclusão elas chegariam? Elas encontrariam culpa em nós? Elas encontrariam parcialidade espiritual? Crentes parciais, que é crente no domingo, mas no decorrer da semana é uma pessoa completamente diferente do que é na igreja? Ou elas encontrariam adoradores falhos na igreja e falhos na sua vida cotidiana? O que esse escrutínio revelaria acerca da tua vida, acerca da minha vida? O Senhor Jesus Cristo disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Esta vida santa que o Senhor exige de nós, ela deve revelar a Jesus Cristo em todos os instantes da nossa vida. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui da nossa mensagem. Seja íntegro, apesar da cova dos leões, mas tenha em mente que sua integridade gerará destaque. Em segundo lugar, seja íntegro apesar da cova dos leões, mas tenha em mente, em segundo lugar, que sua integridade despertará oposição. Tenha em mente que a sua integridade despertará oposição. Daniel era cotado para ser o primeiro entre os presidentes, e entre todos. Dario queria colocá-lo como o mais importante, como líder de todos, porque nele havia um espírito excelente. Daniel era um homem confiável numa nação totalmente depravada, numa nação totalmente degenerada. Mas isso despertou oposição, inimizade. A bondade de Daniel despertou por parte dos outros uma ira, uma inveja contra o próprio Daniel. E a grande questão é: como você pode lutar contra um cidadão desse? Como você pode lutar contra uma pessoa ilibada? Não tem o que acusar, não tem o que falar desse homem. Ele é justo, as suas contas são perfeitas. Sua postura, seus pensamentos, a maneira como ele trata os outros, a maneira como ele administra a sua casa, a maneira como ele exerce o seu profissionalismo, não tem o que falar desse homem. É um homem sem culpa. Mas a única forma de pegar esse Daniel é encontrar alguma coisa na lei do seu Deus. Porque esse homem é tão fiel ao seu Deus que a única forma de pegá-lo e matá-lo, uma única forma de pegarmos para matá-lo, seria colocarmos Daniel contra o seu próprio Deus. E Daniel, de forma alguma, irá trabalhar ou agirá contra a sua fé, contra o seu Deus. Porque ele vai preferir morrer a pecar contra o seu Senhor. Confira isso aí. A partir do versículo 6. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Que coisa interessante. Eles não conseguiram pegar a Daniel e agora então eles estão astuciosamente criando uma rede para capturar em falha a Daniel, acusá-lo e então exterminá-lo.
Eles queriam se ver livre de um homem que era empecilho para os negócios políticos deles. Um negócio corrupto, um negócio que era cheio de roubalheiras, e eles queriam então que o seu sistema estivesse livre para o seu funcionamento e eles pudessem usufruir de tudo. Percebam que quando eles vão à presença de Dario, Daniel era um dos três mais importantes. O mais importante, você não encontra Daniel aqui. Daniel não está presente na reunião, Daniel não é convidado, Daniel não faz parte da iniciativa, Daniel está fora. Daniel não está diante de Dario, e Dario também não chegou a essa conclusão, talvez ali um certo tipo de vaidade, ou talvez com o mesmo pensamento de Nabucodonosor, quando levantou a sua estátua com quase 30 metros de altura e quase 3 de largura, para que essa estátua servisse como um símbolo de unidade política no seu reino. Todas as nações passariam a adorar em torno de um único centro, de um único ponto de celebração. E Dario talvez pensou, não que ele queria ser uma espécie de Deus, mas pensou aqui na possibilidade política de ter a unidade do seu reino. E de ver as pessoas ali unidas em torno dele, pelo menos por 30 dias, seria um negócio político. Ele foi convencido, ele assinou, mas Daniel não estava ali. E tudo isso era uma estratégia para capturar e condenar a Daniel. Percebam onde as pessoas são capazes de ir para derrubar alguém que é obstáculo para elas. Percebam até onde as pessoas são capazes, o que as pessoas são capazes de fazer para destruir uma vida e se verem livres para os seus próprios pecados e para as suas próprias ações. Isso acontece fora, isso acontece dentro da igreja. Não é porque a igreja é o corpo de Cristo que por vezes nós não encontramos pessoas assim. Às vezes sim, os pecadores, as pessoas más, o joio também está no meio da igreja e por vezes essas pessoas atuam exatamente desta maneira. Porque toda integridade gera destaque e o destaque gera oposição. Daniel brilhou a luz do Senhor Yahvé no seu reino, no reino de Dario, e em função disso ele foi odiado, porque tudo que ele fazia era muito bem feito. Se você começar a trabalhar com mais dedicação na sua empresa, se você servir com maior dedicação na igreja, você vai se destacar no seu trabalho, na sua família, entre os seus vizinhos, e as pessoas elas vão te perseguir. E muitas vezes você vai ser perseguido sem nem sequer saber por que você está sendo massacrado pelos outros. Basta você saber que a questão não é esquizofrenia, não é porque você está sendo aqui alguém com problemas mentais, mas é porque você é uma pessoa com uma mente guiada e governada pela palavra de Deus. Não se trata de paranoia, mas trata-se de espiritualidade sóbria, de piedade robusta, profunda e dependente da presença do Senhor. Isso vai gerar oposição. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, disse o apóstolo Paulo. Mas seja íntegro, apesar da cova dos leões, mas tenha em mente, em terceiro lugar, que sua integridade proibirá atalhos. Tenha em mente, em terceiro lugar, que sua integridade proibirá atalhos. Leia comigo do versículo 10 ao versículo 13. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei,
fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Meus irmãos, diante desse cenário astucioso e maléfico, Daniel poderia chorar suas pitangas, poderia fazer as suas críticas, chegar diante do rei e falar assim: é inadmissível o que foi feito aqui, ó rei. Esses presidentes, além de mim e de todos os outros sátrapas, vieram na tua presença e colocaram um projeto de lei que eu não participei. Eu não fui consultado. Se sou tão apreciado por Vossa Excelência, né, por que o Senhor tomou essa atitude? Daniel poderia ter feito isso. Daniel poderia ter chorado. Daniel poderia ter se escondido. Bem, eu vou continuar a minha rotina, mas vou fazer agora isso de forma escondida. Não vou aqui me expor para que não seja morto. Daniel poderia ter feito qualquer outra coisa para poupar a sua vida. Mas o texto bíblico é extraordinário em afirmar que quando Daniel soube do que havia sido feito, ele continuou exatamente o que era a rotina da vida dele, o que era a rotina da sua espiritualidade, o que era o costume da sua devoção. São os caminhos da devoção de Daniel. Não cresceu grama alguma nesse caminho. Tem uma história muito interessante que eu li esses dias, que conta de os primeiros cristãos de um certo lugar na África, de uma tribo, que se converteram ao Senhor. Esses cristãos construíram cabanas no meio da mata, e eles diariamente, percorriam por meio da mata para a oração. E eles começaram a perceber que uma certa trilha começou a crescer grama. E eles perceberam por essa trilha que um dos cristãos não estavam orando regularmente. E era costume deles, então, abordarem essas pessoas amorosamente e perguntar, e conversar com elas. E eles então, quando abordavam a pessoa, eles chegavam na pessoa amorosamente e falavam: irmão, o que está acontecendo com você? Por que você não tem orado? O seu caminho de oração está repleto de gramas, ou está repleto de grama. O seu caminho de oração, como está? Como está o seu caminho de oração? O seu caminho de oração está livre e muito evidente que a sua vida é vida de oração? Ou o seu caminho está cheio de grama, cheio de mato, impossibilitado de chegar até a cabana? Como está o teu caminho de oração? Daniel não se intimidou. E Daniel não quis aqui de forma alguma provocar o rei e nem os demais, não era isso. Daniel não queria provar aqui que eu vou fazer e eu quero ver o que vão fazer comigo. O que o rei pode fazer sem o meu trabalho? Daniel não foi arrogante, mas Daniel foi fiel ao seu Deus. Ele simplesmente preservou a sua rotina. Por que Daniel orava? Por que Daniel tinha que manter essa rotina? Todos os dias, irmãos, olha que coisa. Entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém,
3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Eu destaco aqui 2 coisas. Primeiro, ele começa a sua oração agradecendo. Ele não começa lamentando, ele não começa suplicando, ele não começa pedindo, ele começa agradecendo. Ele dava graças ao Senhor. Ele dava graças. Ele era um homem, independentemente de onde ele estava, independentemente do que ele vivia, independentemente do que ele estava enfrentando, Daniel era um homem grato a Deus, porque ele sabia que Deus era mais precioso do que qualquer outra coisa. E olha que tem até uma ironia aqui no texto, que é o fato de Daniel ser um dos 3. Você se lembra que Belsazar prometeu a Daniel que ele seria o terceiro no seu reino. De fato, Daniel era um dos 3 mais importantes e se tornaria o primeiro dentre eles. Pelo seu espírito excelente, pela sua vida, pela sua rotina. Aqui está a prova, aqui está a grande evidência e o grande motivo porque Daniel era um homem destacado. Porque Daniel era um homem que dependia de Deus. Daniel era um homem que vivia na dependência de Deus e a sua vida de oração demonstrava isso. E absolutamente nada iria obstruir a sua espiritualidade, a sua dependência de Deus. Então, essa é a primeira coisa que eu destaco. Daniel é um homem grato, independentemente de qualquer coisa. Mas em segundo, por que Daniel orava para Jerusalém com as suas janelas voltadas para Jerusalém? Você leu, você prestou atenção no texto que nós lemos na liturgia? No primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, quando Salomão, orando ao Senhor e dedicando o templo, ele disse o seguinte, que quando o povo pecasse contra Deus, e esse povo fosse tirado de Jerusalém, fosse tirado da sua terra e levado para uma terra estranha, uma terra longe ou perto, e lá nessa terra o povo se convertesse, e de lá dessa terra, voltado para Jerusalém, o povo clamasse a Deus, pedindo perdão. Salomão fala, Senhor, perdoa o teu povo. Perdoa o teu povo. Faça com que a nação que subjuga o teu povo seja misericordiosa e liberte o teu povo. Daniel, com base nesta palavra, ele ora 3 vezes por dia, clamando a Deus em favor da restauração do povo de Deus. Você pode ver isso no capítulo 9, e veremos quando chegar lá. Daniel clamando a Deus pela restauração do seu povo. Daniel era um homem que agradecia a Deus. Daniel era um homem que intercedia pela sua igreja, pelo seu povo, pelo povo da aliança. Daniel não era aquele que ficava bombardeando o povo por conta dos seus pecados, de suas falhas do passado. Daniel era um homem com um coração repleto de compaixão e clama a Deus para que Deus restaure a vida do seu povo. Esse é um homem íntegro. Esse é um homem de uma vida ilibada, porque é um homem que depende de Deus. Daniel não procura atalhos para resolver os problemas difíceis da vida. Ele sabe o abismo que ele vive, mas ele não deixa de olhar para a promessa. Ele não deixa de olhar para Cristo, para o prometido, o Messias prometido. Ele não deixa de olhar para o seu povo. Mas os olhares estão nele. Aqueles que viram Daniel orar 3 vezes, astuciosamente, foram todos juntos. Parece até coisa de menino, né? Vai a turminha lá na porta da casa para ver o que Daniel estava fazendo. Daniel não tinha que esconder, porque era a rotina dele. Era o hábito diário dele, orar ao Senhor 3 vezes por dia. E agora então esses homens chegam de Dario, e eles falam, olha, o senhor não assinou um decreto aí, tal, um interdito, que fala que quem suplicar a qualquer Deus ou a qualquer outro homem aí no espaço de 30 dias, esse seja condenado? O senhor não falou isso? Isso não está de acordo com a lei do Império Medo-Persa.
Dario falou, sim, isso é verdade, e não posso revogar essa lei de forma alguma, porque é um princípio valoroso aqui no meu reino. E os homens falaram, pois é, então, tem um tal de Daniel aí, dos exilados de Judá, que ele, por 3 vezes, ora ao seu Deus e ele não faz caso nenhum de ti. Percebe a astúcia? Primeiro eles relembram o rei e depois eles fazem a acusação. Não se esqueça, tenha em mente, sua integridade proibirá atalhos. Proibirá atalhos. Você deve manter o que você é, o que você faz diante de Deus. Alguém disse algo muito interessante ao declarar: quando orar se torna moda, orar em secreto talvez seja uma coisa boa, mas quando a oração é proscrita, orar em secreto se torna um ato de covardia. Não mude sua rotina, não crie atalhos, mas seja um homem e seja uma mulher de oração. Seja íntegro, apesar da cova dos leões. Em quarto lugar, tenha em mente que sua integridade exigirá confiança. Mas tenha em mente que a sua integridade exigirá confiança. Gostaria que você olhasse comigo para os versículos 14 a 24. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou em salvá-lo. Esse homem ficou com seu coração triste demais, cheio de compaixão. Meu Deus, e agora como que eu vou perder um homem desse? Como eu vou ter que abrir mão de uma pessoa tão confiante, alguém que é tão útil ao meu reino? A tristeza de Dario foi profunda. Mas os opositores, mais uma vez, foram maléficos. Veja aí no versículo 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Olha, Dario era um homem que gostava muito de Daniel, mas ele tinha muita gente que odiava Daniel. Tinha muita gente no seu reino, e todos, uníssonos, pediram a cabeça de Daniel. Cumpra o decreto. Porque o decreto foi feito única e exclusivamente para isso. Única e exclusivamente para isso. Parece até coisa da nossa política, né? A política brasileira não é uma coisa assim, você cria uma comissão ali, às vezes só para pegar alguém que está sendo de alguma forma tropeço. E aqui eu não estou pensando em ninguém, só estou falando aqui em geral, certo? Que é costume da nossa política e de uma política corrompida fazer isso. Mas não só no meio da política. Muitas empresas fazem isso. Você já trabalhou no setor público, ou se você trabalha, você sabe como é. Quando você se destaca, quando você é uma pessoa séria, quando você é uma pessoa que, de fato, faz as coisas com integridade, de forma ilibada, você sabe que você vai sofrer muitas críticas, muitas oposições, porque você não serve para o sistema. Você não serve.
pode até ser que alguém nessa empresa, alguém importante, goste de você e entenda a tua relevância, mas quando os interesses estão em jogo, estão em questão, elas vão batalhar contra você. Esses homens fizeram isso. E Daniel se viu agora sozinho. Porque nem mesmo Dario, que apoiava Daniel, que tentou de alguma forma, agora não tem mais o que fazer. Na verdade, ele até tinha, ele poderia revogar o decreto dele, como Assuero fez lá com Esté. Ele poderia fazer, ele poderia ter um contra-decreto que anulasse o primeiro. E foi exatamente o que foi feito lá em Susa, quando o povo de Deus se viu livre pela intervenção de Deus através de Mordecai e da rainha Esté. O que Assuero fez? Ele revogou o decreto. E o povo então se viu livre. Dario poderia fazer. Mas você acha que politicamente seria bom para Dario? Politicamente seria interessante para ele? Não. Ele passaria por uma vergonha terrível. Como explicar para o seu povo? Ele perderia a confiança dos seus próprios súditos, porque qualquer outro decreto que fosse lançado por ele, ninguém iria confiar. Esse cara não cumpre os decretos dele, então vamos nos rebelar, vamos nos revoltar contra o seu próprio império. Seria um rei fraco. E Daniel agora é posto onde ele deve estar, e onde ele estava por toda a sua vida, desde criança. Ele é posto na presença do Senhor. Um rei terreno o abandona, mas o rei dos céus, de forma alguma desprezaria Daniel. De maneira alguma o deixaria sozinho, porque essa era a promessa: se você passar pelo fogo, eu vou estar com você. Se você passar pelas águas, eu vou estar com você. Eu serei o teu Deus e o Deus dos teus filhos. Daniel não sabe o que vai acontecer, mas ele prefere morrer do que pecar contra o Senhor. E agora então Daniel é lançado numa cova de leões. A pedra é rolada para a boca da caverna, selada, de forma que aqui ninguém pode livrar a Daniel. E o rei entristecido vai para sua casa. E na sua casa, aflito, ele não dorme, ele não come. O seu coração está perturbado, a sua alma está angustiada. Mas eu chamo você para um contraste bem nítido no texto. Enquanto um sofre perturbações na sua casa, outro usufrui da paz do Senhor, mesmo entre os leões. E olha, não são leões aqui abastecidos não, viu? Fartados. São leões famintos. São leões famintos. O Ian Duguid, que é o autor que a gente está estudando aqui pela manhã, na nossa escola dominical, ele fala que Daniel não estava na cova dos leões. Daniel estava na cova do anjo. Daniel não estava na cova dos leões, ele estava na cova dos anjos, do anjo, melhor dizendo. Você já foi numa casa que tem um cachorro bravo? Já foi numa casa? Não estou falando do seu cachorrinho de pelúcia, não. Estou falando daquele grandão, daquele cachorro imponente, né? Se você não tomar cuidado, ele ataca, ele estraçalha uma pessoa, né? Vai na casa do Célio, você vê. Vai na casa do Beto, você vai ver uma cachorrinha lá, a Mel, né? Vai ficar no teu pé o tempo todo para você acariciar, né? Mas na casa do Célio tem uma Rottweiler lá que o negócio dá medo, dá medo. Já foi assim? Já teve essa experiência? Eu, por exemplo, tenho medo de cachorro bravo. Gosto de cachorro, mas cachorro bravo não é comigo. Bravo lá em casa só eu e mais ninguém, né? E numa casa onde tem um cachorro assim, você fica com muito medo. Mas você já foi na casa e o dono está na casa? E o cachorro vem para cima de você como se fosse te devorar e o dono só... Ops! E o cachorro então, quietinho, sai ali, vai para sua casinha e deita lá, calminho. Você parece até um cachorro de pelúcia. Mas entra na casa do cachorro sem o dono dele. Vai tentar pular o muro, para você ver o que vai acontecer. Você vai ser estraçalhado.
Então acompanhem comigo. Versículo 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e, perceba o destaque, veja comigo, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Que coisa linda, né, irmãos? Enquanto um está perturbado no seu leito, enquanto um está sem sossego na sua casa, a sua noite é longa e dura, mas o outro descansa na presença do Senhor. Eu não sei como foi a noite de Daniel, mas tem um quadro que você pode pesquisar. Se você colocar na internet, você vai ver esse quadro. Eu não sei quem é o pintor, mas é uma foto de Daniel olhando para a parede, olhando para a janela, e atrás dele os leões rodando. Eu acho esse quadro lindo. É um quadro que eu ainda quero imprimir e colocar no meu escritório. Tem lá no seminário. É um quadro muito lindo, porque revela exatamente o que foi essa realidade. Enquanto um está perturbado, o outro está tranquilo na presença do Senhor. Porque Deus enviou o seu anjo e Deus fechou a boca dos leões. Meu irmão, quantas pessoas que têm casa boa, que têm dinheiro, que têm luxo, quantas pessoas que moram em palácios, que têm tudo ao seu dispor, mas não têm paz, não têm tranquilidade. São pessoas que os seus quartos estão repletos de diplomas, suas contas estão abarrotadas de dinheiro, suas garagens estão cheias de automóveis, mas não tem paz. Daniel só tinha uma cova, com leões fedorentos, famintos. Enquanto um não dormia, o outro talvez fora aquecido por algum leão, como Aslan fez certa feita, aquecendo uma de suas personagens, nos livros do C.S. Lewis, sobre as crônicas de Nárnia. Daniel foi aquecido, acho que é o príncipe Caspian, foi aquecido por Aslan, quando ele estava numa noite escura. Daniel foi aquecido pelo anjo do Senhor e pelos gatinhos de pelúcia do Senhor, porque ele creu no Senhor, porque ele era inocente diante dos homens, e porque Deus estava com ele mesmo quando a sua vida experimentava a maior tragédia da sua vida, da sua experiência. A semelhança da fornalha ardente, Daniel não teve um risco, Daniel não foi mordido, Daniel não teve absolutamente nada. Por quê? Porque esse é o contraste da vida entre alguém que crê em Jesus Cristo e uma pessoa que não tem Cristo. Essa é a grande diferença de alguém que não tem nada nesse mundo, mas tem tudo com Cristo, e alguém que tudo nesse mundo, mas não tem nada com Cristo. Enquanto um tem paz, o outro tem angústia, desespero, agonia. Eu pergunto: o que você tem? O que você tem?
Você é íntegro. Se você é um homem íntegro, inteiro na presença do Senhor, saiba que a sua integridade exigirá de você confiança. Confiança em Deus. Confiança no Senhor Jesus. O texto continua dizendo que os leões estavam tão famintos que quando esses homens, os acusadores, foram jogados na cova dos leões, eles foram estraçalhados antes mesmo de chegarem ao fundo da cova. Eles e todas as suas famílias, porque havia cumplicidade em toda essa vileza, havia cumplicidade em toda essa maldade, todos foram despedaçados pelos leões, porque neles foi achado culpa. Eles eram culpados diante de Deus, diante do rei e diante de Deus. Eles foram pesados na balança de Deus, e a semelhança de Belsazar, eles foram estraçalhados pelos anjos. Versículo 24. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Eles eram culpados, enquanto Daniel era inocente, porque confiava e vivia para o seu Deus. Seja íntegro, apesar da cova dos leões, mas tenha em mente que sua integridade exigirá confiança de você. Seja íntegro, apesar da cova dos leões, mas tenha em mente que sua integridade glorificará a Deus. Versículo 25 em diante foi o texto que nós lemos no início desta mensagem, revela a admiração de Dario, ou Ciro, diante do que Deus realizou na vida de Daniel. E ele então agora solta um decreto do verdadeiro juiz do universo, que julga com equidade. E ele então diz: então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou nesse reino, e neste reino, por intermédio da integridade de Daniel, Deus foi glorificado. Porque Deus é o Deus que julga e o Deus que salva. Ele não salvou os acusadores, eles foram condenados. Assim como ele também não vai salvar aquele que não crê no Filho dele. Assim como aquele que não crê em Jesus Cristo não será salvo e será lançado no inferno e sofrerá por toda a eternidade. Porque o seu pecado é um pecado de proporções eternas, porque eles pecam contra um ser eterno, justo, santo e bom. Eu queria chamar a sua atenção, para concluir esta mensagem, para alguns detalhes. Teve alguém que foi maior do que Daniel, e é para ele que eu gostaria que você olhasse agora. Alguém que foi íntegro, alguém que também desceu a essa terra, habitou entre nós, estabeleceu a sua tenda entre nós. Eu chamo a sua atenção para alguém que foi maior do que Daniel e que também, como Daniel, ele foi acusado injustamente pelos seus próprios familiares. Não por outros, mas pelos da sua própria terra. Ele foi acusado, ele foi julgado injustamente, à semelhança de Daniel. Ele foi
posto numa cova, não vivo, mas morto. Nessa cova, a pedra foi selada com um anel de Pilatos, que, à semelhança de Dario, também tentou livrá-lo da condenação, mas não conseguiu. Selou a pedra. No terceiro dia, à semelhança de Daniel, ele saiu dessa cova, agora ressuscitado. Porém, diferentemente de Daniel, que saiu da cova para que pouco tempo depois ele pudesse morrer, descer à sepultura e aguardar o dia da ressurreição, este que é maior do que Daniel, saiu da cova, ressuscitado, glorificado. O seu reino é eterno. Ele reina sobre tudo e sobre todos. E não existe 1 milímetro sequer da sua vida que ele não diga, é meu. De quem eu estou falando? Eu estou falando do grande campeão. Eu estou falando do Senhor Jesus Cristo. Aquele cuja integridade nos deu uma vida eterna, abundante, que ninguém poderá nos destruir. Esse mesmo que venceu a morte, e que venceu todas as fornalhas ardentes, que venceu todos os Golias, que venceu todos os leões da vida, esse mesmo Jesus é quem está com você todos os dias dessa vida. E a semelhança do apóstolo Paulo, certamente você pode dizer que você chegará seguro naquele dia, porque Ele tem nos livrado dos leões desta vida. Ele tem nos livrado em meio a esta grande Babilônia, corrupta, caída, degenerada, Ele tem nos livrado. Confie em Jesus Cristo, viva para Cristo, entenda que você só pode ser íntegro por causa dEle, sem Ele você não pode ser. Entenda que você só pode ser destaque, que você só pode ser alguém perseguido nessa vida, que você só pode ter uma vida pungente de oração, que você só pode confiar poderosamente, você só consegue glorificar a Deus por causa de Jesus Cristo. Sem Ele, você não pode fazer absolutamente nada. Então, não olhe para Daniel, olhe para Cristo, porque Ele é maior do que Daniel. É para Ele que Abraão olhou, é para Ele que Daniel olhou, Davi olhou, e todos do Antigo Testamento olharam, porque nele estaria e está a nossa grande e poderosa conquista. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que Deus nos faça homens e mulheres íntegros, mas com algo em mente, que nossa integridade despertará destaque, que nossa integridade despertará oposição, que nossa integridade proibirá atalhos, que nossa integridade exigirá confiança e que nossa integridade glorificará a Deus. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém.